Durante décadas, um misterioso livro maia permaneceu intocado no depósito de um museu, suas páginas repletas de símbolos indecifráveis. Os estudiosos desistiram, acreditando que o significado estava perdido para sempre. Então, a inteligência artificial entrou em cena. Usando milhares de digitalizações de imagens e modelos de padrões, ela começou a decodificar cada símbolo, linha por linha. O que emergiu foi uma história mais antiga que a conquista espanhola, uma história de deuses, tempo e guerra que ninguém esperava encontrar escrita em papel de casca de árvore. Antes de entrarmos nesse mistério, já deixe o seu like para apoiar a nossa investigação e se inscreva no canal. Ative o sino para não perder nenhuma das nossas viagens ao desconhecido aqui no Mundo Restrito. A estranha jornada do Códice Maia perdido. Apenas 4 livros maias antigos são conhecidos por terem sobrevivido: o Dresden, o Madrid, o Paris e um que passou meio século cercado de dúvidas, o Códice Maia do México. Os 3 primeiros ficaram em segurança em bibliotecas europeias por séculos, cuidadosamente catalogados, reparados e estudados. O 4º não teve tanta sorte. Ele veio à luz da maneira mais estranha possível, e essa história é exatamente o motivo pelo qual tantas pessoas se recusaram a acreditar que fosse real. A trilha começa na década de 1960 com um homem chamado Josué Sáenz, um colecionador na cidade do México. De acordo com relatos repetidos por acadêmicos posteriores, 2 homens o abordaram alegando que haviam descoberto um esconderijo secreto de artefatos maias que se ofereceram para lhe mostrar, mas apenas sob uma condição: sigilo total. Sáenz concordou. Eles o colocaram em um pequeno avião e o levaram em direção às colinas baixas perto de Tortuguero. Ele não foi autorizado a ver a bússola, então nunca soube para onde estavam indo. Quando pousaram em uma pista de terra áspera, eles o levaram para o interior até chegarem a uma caverna seca. Lá dentro, Sáenz viu algo incrível: um livro dobrado feito de papel de casca de figueira, pintado com linhas e símbolos. Ao redor dele, jaziam outros objetos: uma pequena máscara de madeira, uma faca sacrificial com um cabo esculpido em um punho cerrado e várias folhas extras de papel de casca de árvore que não haviam sido pintadas. A coisa toda parecia uma cena de filme. Ainda assim, Sáenz acreditou no que estava vendo. Ele comprou o livro sem saber que essa única decisão lançaria uma das discussões mais longas da arqueologia moderna. Aqueles outros objetos se tornaram parte do mistério. Acadêmicos confirmaram mais tarde que eles existiam. Michael Coe, um arqueólogo líder de Yale, escreveu sobre eles em detalhes quando ele juntou a história. Sáenz finalmente permitiu que o livro fosse visto em público. Na primavera de 1971, ele apareceu em Nova York no Grolier Club em uma exposição organizada por Michael Coe chamada O Escriba Maia e Seu Mundo. Pela primeira vez, pessoas comuns puderam olhar as páginas. Essa exposição também deu ao manuscrito seu apelido, o Códice Grolier. 2 anos depois, em 1973, um catálogo detalhado foi lançado com fotografias de Enrico Ferrarelli. Essas imagens se espalharam entre pesquisadores em todo o mundo. O momento da exposição não poderia ter sido pior. O México e os Estados Unidos tinham acabado de apertar as leis sobre a exportação de tesouros culturais. Assim, após o término da exposição e um curto período de estudo nos o livro foi devolvido ao México. Os registros de Yale dizem que ele chegou de volta em 1977 e foi direto para o depósito profundo no Museu Nacional de Antropologia. A partir desse momento, quase ninguém o viu pessoalmente. Pelas 4 décadas seguintes, ele existiu principalmente em fotografias e descrições de segunda mão. As dúvidas começaram quase imediatamente. O primeiro motivo foi sua origem. Ele não havia sido descoberto por arqueólogos em uma escavação documentada. Ele veio de saqueadores e um colecionador particular. Em círculos acadêmicos, isso é uma bandeira vermelha instantânea. O segundo motivo foi sua aparência. A arte era simples, figuras ousadas, pequenos aglomerados de números e quase nenhum texto. Quando comparado às páginas densas e intrincadas dos códices de Dresden e Madrid, este parecia básico. Alguns especialistas até chamaram os desenhos de desajeitados. Eles também apontaram para detalhes técnicos que
os deixaram desconfiados. Algumas páginas mostravam leves linhas de esboço vermelhas sob as figuras, algo que alguns especialistas pensavam que um artista maia antigo teria coberto. Outros notaram bordas afiadas e retas nas páginas, como se tivessem sido aparadas recentemente. Em 1975, J. Eric Thompson, um dos maias mais respeitados de seu tempo, declarou publicamente que o livro era uma farsa. Por anos depois, a maioria dos acadêmicos descartou o códice automaticamente. Isso mudou em meados dos anos 2000, quando uma nova geração de pesquisadores decidiu dar outra olhada. O avanço principal veio de uma equipe de 4 pessoas: Stephen Houston, da Brown University, Michael D. Coe e Mary Miller, de Yale, e Carl Taub, da Universidade da Califórnia, Riverside. Eles reexaminaram todas as críticas, uma por uma. Usando testes modernos, eles analisaram os pigmentos, as fibras do papel e até mesmo os padrões de envelhecimento. A conclusão deles foi ousada. O códice era genuíno e mais antigo do que os outros livros maias sobreviventes. Em setembro de 2016, a Brown University publicou suas descobertas, seguida alguns meses depois pelo relatório de Yale em janeiro de 2017. Juntos, esses artigos explicaram por que as evidências mostravam que o livro não poderia ter sido forjado. Eles descobriram que as tintas eram feitas de minerais naturais usados pelos antigos maias, não de produtos químicos modernos. O papel de casca de árvore correspondia a amostras pré-hispânicas conhecidas. Até mesmo o desgaste e as manchas seguiam padrões típicos de artefatos antigos, impossíveis de falsificar de forma convincente. Para muitos acadêmicos, isso mudou tudo. Ainda assim, faltava um passo final. O próprio México tinha que decidir. No final de agosto de 2018, o Ministério da Cultura e o Instituto Nacional de Antropologia e História, conhecido como INAH, anunciaram seu veredicto oficial. Após revisar todas as evidências, eles declararam o manuscrito autêntico. O códice foi brevemente exibido no Museu Nacional de Antropologia, encerrando décadas de debate. Para entender por que isso importava tanto, você precisa compreender o quão raros são os livros maias. Quase todos foram destruídos durante a conquista espanhola ou perdidos para o calor e a umidade dos trópicos. Os poucos que sobreviveram o fizeram apenas porque foram levados para a Europa séculos atrás e preservados em salas com controle de clima. Agora que sua autenticidade não está mais em questão, vamos ver como os cientistas realmente a provaram além de qualquer dúvida. O Códice Maia do México não é um livro grande e pesado. É mais como um pequeno caderno feito de casca de árvore, dobrado para frente e para trás, como um acordeão. Cada folha foi cortada da casca interna de uma figueira, um tipo de papel chamado amatul. Para torná-lo liso para a pintura, o criador cobriu ambos os lados com um fino gesso branco. Este não é o mesmo tipo de gesso usado nos 3 famosos livros maias na Europa. Aqueles usam uma base de cal feita de carbonato de cálcio. Este usa gesso, feito de sulfato de cálcio. Essa única diferença é como uma impressão digital. Ela aponta para uma oficina diferente, uma tradição diferente e um suprimento separado de materiais. As páginas sobreviventes são pequenas o suficiente para segurar na mão. A maioria tem cerca de 4,9 polegadas de largura e a peça sobrevivente mais alta tem cerca de 7,2 polegadas de altura. Finas linhas de borda vermelhas mostram que as páginas originais costumavam ser um pouco mais altas antes que o dano fizesse sua parte. Quando o códice estava inteiro e desdobrado, ele teria se estendido por cerca de 8 pés de comprimento, aproximadamente o mesmo comprimento do famoso Códice de Dresden, guardado na Alemanha. Este tamanho e forma se encaixam nas técnicas reais de confecção de livros pré-hispânicos. As dobras, o espaçamento e as proporções das páginas se alinham com a forma como os antigos livros maias em tela dobrável eram construídos. Nada nele parece uma imitação moderna. A química oculta. No laboratório, os cientistas começaram com a base de gesso branco, conhecida como camada de fundo. Eles usaram ferramentas não destrutivas, o que significa que não rasparam ou cortaram a superfície. Em vez disso, eles usaram feixes suaves de luz e partículas para ler quais elementos estavam dentro. Um desses métodos é chamado de emissão de raios X, induzida por partículas, ou PIXI, para abreviar. Outro é a espectrometria de retroespalhamento de Rutherford, conhecida como
RBS. Em termos simples, ambos os métodos disparam um feixe suave na superfície e medem o que ricocheteia, dando uma impressão digital química do material. Mais tarde, a inteligência artificial foi trazida para comparar essas impressões digitais químicas com bancos de dados digitais maciços, confirmando que cada elemento correspondia a materiais usados há quase 900 anos. Os testes no códice encontraram oxigênio, cálcio e enxofre nas proporções exatas que se esperaria para o sulfato de cálcio hidratado. Eles não encontraram o carbono que você veria se fosse feito de cal ou giz. A tinta em si acabou sendo igualmente da velha escola. O pigmento preto veio da fuligem, carbono preto. O mesmo tipo que artistas antigos faziam queimando óleo ou madeira. O pigmento vermelho era hematita, uma forma de óxido de ferro usada em toda a Mesoamérica antiga. E em uma página há um azul brilhante, o lendário azul maia. Não é apenas uma cor, é uma combinação química de corante índigo fundido em um mineral de argila específico, uma fórmula que os antigos mesoamericanos inventaram e guardaram por séculos. Cientistas modernos só redescobriram como fazê-lo corretamente no final do século XX. Nenhuma tinta moderna ou pigmento sintético apareceu em qualquer lugar nos testes. Isso, por si só, descartou a ideia de que alguém o havia pintado recentemente. Mas os cientistas ainda precisavam saber o quão antigo ele realmente era. Para isso, eles usaram o teste de radiocarbono, especificamente a espectrometria de massa com acelerador, ou AMS. O teste de radiocarbono funciona procurando por carbono 14, uma forma de carbono que decai lentamente com o tempo. Ao medir quanto resta, os pesquisadores podem estimar quando o material orgânico, neste caso o papel de casca de árvore, foi criado. Como o papel foi feito de fibras vegetais vivas, ele é perfeito para este método. As amostras foram limpas usando 2 procedimentos diferentes para remover qualquer cola ou sujeira que pudesse interferir. Os resultados de ambas as execuções apontaram para o mesmo período de tempo, o início da era pós-clássica, aproximadamente entre os anos 1021 e 1154. Isso torna o Códice Maia do México o livro legível mais antigo conhecido nas Américas, ligeiramente mais antigo que o próprio Códice de Dresden. Quando esses resultados foram divulgados, os pesquisadores os compararam com tudo o mais que haviam encontrado: o gesso de sulfato de cálcio, os pigmentos naturais, o trabalho de pincel consistente, e tudo se alinhou. A maneira como o códice foi feito mostra como as pessoas o usavam. Como outros livros maias, era uma longa tira de papel de casca de árvore dobrada em páginas, pintada em um lado e deixada em branco no verso. Esse design facilitava a leitura. Um sacerdote ou escriba podia desdobrar alguns painéis, colocar a tira na vertical e seguir as cenas da esquerda para a direita. Você ainda pode ver rachaduras onde o revestimento de gesso endureceu e se partiu com a idade. Algumas páginas ainda estão unidas, enquanto outras se separaram há muito tempo. Essas rupturas aparecem exatamente onde uma dobra antiga enfraqueceria, não onde uma faca ou tesoura cortaria. As bordas das páginas adicionam ainda mais pistas. O códice passou por vários períodos úmidos e mostra marcas de mordidas de insetos que se alimentaram das fibras. Sob um microscópio, as bordas parecem festonadas, não cortadas. Cientistas que estudaram a superfície encontraram vestígios de pelo menos 3 vezes separadas em que o livro ficou molhado. Isso, juntamente com danos por insetos e manuseio brusco por saqueadores, explica por que as partes inferiores de várias páginas estão faltando. O trabalho de pincel também prova a habilidade, não desajeito. 2 tipos de traços aparecem nas páginas: linhas largas para as colunas de números e sinais de dias, e linhas finas para as figuras e detalhes. A mão por trás delas era firme e confiante. Cada página mostra o mesmo controle, apontando para um pintor treinado ou oficina. Este não era uma cópia desleixada feita para enganar as pessoas. Era um livro de trabalho real, feito por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Cada página segue um layout claro. Ao longo de um lado, corre uma coluna estreita, preenchida com símbolos de dias e marcas de contagem. No topo estão molduras em forma de anel, com barras e pontos, o sistema numérico Maia. Juntos, eles guiam a imagem
principal no centro. O padrão se repete de página para página, dando ao livro um ritmo fácil de seguir. É um design prático e eficiente, destinado ao uso diário. As cores, principalmente preto e vermelho com um azul brilhante, facilitavam a visualização em luz fraca. A superfície lisa de gesso manteve as linhas nítidas e os vermelhos brilhantes mesmo séculos depois. Cada borda e moldura guiavam os olhos do leitor através da sequência. Não era uma peça de exibição, era uma ferramenta construída para uso por pessoas que precisavam rastrear o tempo, rituais e ciclos de Vênus. Os segredos chocantes escondidos. Vênus se move em um ritmo tão exato que os antigos maias o usavam como um relógio. Eles o observavam aparecer, desaparecer e retornar, sempre dentro do cronograma. O Códice Maia do México é construído em torno desse ritmo. É um guia, uma espécie de calendário que liga o movimento de Vênus ao que deveria acontecer na Terra. Um ciclo completo de Vênus dura 584 dias. É assim que ele se desenrola. Por cerca de 90 dias, Vênus se esconde atrás do Sol. Então, ele brilha intensamente no céu noturno por cerca de 250 dias. Depois disso, ele desaparece novamente por cerca de 8 dias. Finalmente, ele surge antes do amanhecer, como a estrela da manhã por cerca de 236 dias, antes de começar o ciclo todo novamente. Some isso e você obtém o ciclo completo de 584 dias, o ritmo de Vênus. E quando você rastreia 5 desses ritmos, eles se alinham quase perfeitamente com 8 anos em um calendário normal. É por isso que os astrônomos maias podiam prever onde Vênus apareceria no futuro distante. Em toda a Mesoamérica antiga, Vênus não era vista como uma beleza inofensiva no céu, era uma luz de aviso. O Códice Maia do México segue essa mesma lógica. Os desenhos mostram o que acontece, os números dizem quando. Para lê-lo, você só precisa entender 2 coisas. A primeira é o sistema numérico, barras e pontos. Cada ponto representa 1 e cada barra representa 5. Assim, uma barra com 3 pontos significa 8, 2 barras e 3 pontos significam 13. A segunda é a coluna vertical de nomes de dias, que corre por um lado de cada página. Esses nomes vêm do ciclo sagrado de 260 dias que os maias usavam para rituais. No topo de cada página, dentro de molduras circulares, estão números que lhe dizem o quão longe contar naquela coluna lateral. A coluna de dias dá o ponto de partida, o anel superior dá a contagem, e a grande imagem no centro mostra qual ato ou evento acontece quando você cai naquele dia. É um sistema simples, mas poderoso. 10 páginas pintadas sobrevivem, todas construídas da mesma maneira. As imagens são diretas e dramáticas, deuses, cativos, armas e sangue. Elas marcam os momentos em que a luz de Vênus estava ligada a atos de guerra e rituais. A primeira página sobrevivente define o tom. Um deus chamado Cauil enfrenta um cativo amarrado. Você pode ver a postura do prisioneiro, cabeça curvada, braços amarrados. Abaixo estão os nomes dos dias sagrados, e no topo está o anel numérico que define a data. Juntos, eles marcam o momento exato em que aquele ato, a captura de um cativo, deveria acontecer. Não há palavras extras, nenhuma longa explicação. A próxima página fica mais sombria. Um deus da morte preenche o centro da moldura. A imagem por si só diz ao leitor: este é o dia para matar. A terceira página repete a estrutura. Um cativo ajoelhado enfrenta outro deus, um que os acadêmicos não identificaram completamente. Na quarta página, Cauil aparece novamente com outro prisioneiro amarrado. A repetição é importante. Ela mostra que a captura não era um ato isolado, mas algo que retornava em intervalos regulares. A quinta página mostra violência aberta. Um deus ligado ao sol está com um atlatel, um lançador de dardos, e envia um dardo voando em direção a um templo. Neste dia, haverá um ataque a um edifício sagrado. A sexta página é a que mais chocou as pessoas. Uma figura esquelética, provavelmente o deus da estrela da manhã da Mesoamérica Central, segura uma cabeça decepada em uma mão e uma lâmina na outra. Um corpo caído jaz abaixo. É a cena mais chocante do livro. A ação é assassinato. A sétima página muda o tom, mas mantém a mesma lógica. Um deus está ao lado de uma árvore brilhante, às vezes chamada de árvore brilhante. O estilo das roupas e símbolos aponta para a influência da Mesoamérica Central. Esta cena provavelmente representa uma cerimônia ou oferenda, em vez de violência. Na página 8, um guerreiro pássaro-serpente lança uma lança em um templo, mostrando
mostrando que um ataque está chegando. A 9ª página traz outra captura. Um deus em forma de colina viva, uma montanha personificada, paira sobre um prisioneiro. Esta imagem aparece frequentemente na arte mesoamericana, onde as montanhas eram tratadas como seres divinos. A 10ª e última página mostra o deus da morte novamente, desta vez mirando um dardo na água e atingindo uma grande concha. Agora que exploramos o que está dentro deste códice, é hora de abrir os outros. O legado da destruição. Vamos começar com o Códice de Dresden, na Alemanha. Em 1739, um bibliotecário chamado Johann Christian Goetz comprou o livro em Viena e o levou para a Biblioteca Real em Dresden. Foi assim que ele ganhou seu nome moderno. Ninguém sabe exatamente como ele viajou de Yucatán para Viena. Escritores posteriores supuseram que ele pode ter deixado o México no século XVI e passado por coleções reais antes de surgir em Viena, mas não há prova disso. O que é certo é que Dresden o possui desde o século XVIII e o tem guardado como um de seus maiores tesouros. Fisicamente, o Códice de Dresden é uma longa tira de papel de casca de árvore dobrada para frente e para trás em painéis. A biblioteca lista 35 folhas pintadas em ambos os lados e 4 folhas pintadas em apenas um lado, totalizando 39. Cada página tem um pouco mais de 8 polegadas de altura e cerca de 3,5 polegadas de largura. Se você desdobrasse a tira inteira e a esticasse, ela teria mais de 11,5 pés de ponta a ponta. A arte é detalhada e delicada. Linhas estreitas, hieróglifos densos e molduras vermelhas cuidadosas que enquadram cada cena. Dentro dessas molduras reside a imagem mais completa que temos de como os maias ligavam o céu à vida ritual. O Códice de Dresden contém tabelas que rastreiam planetas, almanaques que cronometram cerimônias e calendários curtos que mapeiam o ano. A biblioteca o descreve como uma mistura de guias rituais, tabelas de astronomia, contagens de clima e gráficos de adivinhação. Páginas cobertas com deuses e sinais de dias, cada um colocado por uma razão. Suas páginas de Vênus são mundialmente famosas, e ele até contém tabelas de eclipses e grades numéricas que ajudaram acadêmicos posteriores a decifrar o próprio calendário maia. Mas a cópia de Dresden carrega cicatrizes de batalha. Quando a cidade foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial, o livro foi armazenado em um porão que inundou. Várias páginas ficaram encharcadas e a tinta foi lavada. Algumas imagens agora sobrevivem apenas porque pesquisadores anteriores fizeram facsímiles impressos no século XIX. Especialistas situam o Códice de Dresden no final da história maia, no período pós-clássico, entre o início dos anos 1300 e o início dos anos 1500. A maioria concorda que foi feito em Yucatán. Você pode ver o estilo regional nos trajes dos deuses, nas formas dos sinais de dias e na maneira como os números são desenhados. Para os leitores modernos, Dresden é o padrão. É a referência que mostra como um códice dobrável completo deveria ser. Agora mova-se para o oeste, para a Espanha, e abra o Códice de Madrid. Este teve uma vida mais confusa. Por anos, as pessoas pensaram que estavam olhando para 2 manuscritos diferentes, o Códice Troano e o Códice Cortesianos. Eles foram armazenados separadamente e catalogados sob nomes diferentes, até que pesquisadores perceberam que eram 2 metades do mesmo livro. É por isso que estudos mais antigos ainda o chamam de Trocortesianos. Hoje, ele é mantido como um códice unificado no Museu da América em Madrid, onde é considerado o artefato mais valioso do museu. A redescoberta aconteceu muito mais tarde do que a de Dresden. Na década de 1860, as 2 metades apareceram na Espanha, com trilhas de propriedade confusas antes de finalmente serem reunidas e trancadas em um cofre de museu adequado. Pelo tamanho, Madrid é o peso pesado do grupo. Ele tem 56 folhas de papel de casca de árvore pintadas em ambos os lados. Isso é um total de 112 páginas. Cada página mede cerca de 9 polegadas de altura e quase 5 polegadas de largura. Imagine desenrolar as 2 tiras de ponta a ponta. Uma tem cerca de 8 pés de comprimento, a outra mais de 13. Juntas, elas se estenderiam por mais de 20 pés, quase o dobro do comprimento de Dresden. Ele é descrito como um guia de trabalho de sacerdote, um conjunto espesso de almanaques que combinam dias específicos com os atos que uma pessoa deve realizar. Uma página pode ligar um conjunto de nomes de dias
magias a rituais de escultura ou pintura. Outra pode descrever como se preparar para a chuva, caçar, plantar colheitas ou cuidar de abelhas. Outras lidam com a cura de doenças, a invocação do vento ou a bênção de ferramentas antes do trabalho começar. Há tabelas celestes também, mas muito menos do que em Dresden. Se Dresden se parece com um caderno de laboratório de astronomia, Madrid parece um calendário movimentado para a vida real. O museu diz que o original é muito frágil para ser exibido, então os visitantes veem um facsímile perfeito. Algumas páginas até têm remendos onde proprietários posteriores repararam pontos rasgados com papel diferente. Estudos de idade situam o Códice de Madrid na mesma janela geral que Dresden. O período pós-clássico antes da chegada dos espanhóis, a maioria das estimativas cai entre meados dos anos 1300 e meados dos anos 1400. Agora viaje para a França, para o menor e mais maltratado de todos, o Códice de Paris. Hoje ele repousa na Bibliothèque Nationale de France. A tira mede cerca de 55 polegadas de comprimento e um pouco mais de 9 polegadas de altura. Está dobrada em 11 folhas pintadas em ambos os lados, totalizando 22 páginas. As bordas estão roídas e o revestimento de gesso descascou em grandes áreas, especialmente perto das margens. O que resta está mais claro no centro de cada página. Onde os desenhos ainda mantêm sua cor, o dano o torna um dos mais difíceis de ler, mas o suficiente sobrevive para mostrar sua estrutura e foco. O Códice de Paris tem uma história que soa quase como uma cena de filme. Em 1859, o acadêmico francês Léon de Rosny estava trabalhando na Biblioteca Imperial em Paris quando notou um manuscrito dobrado enfiado em uma cesta de papéis velhos perto de uma chaminé. Foi lá que ele o encontrou. A nota anexada a ele o ligava à coleção de Juan Pío Pérez, um acadêmico de Yucatán. Em termos de conteúdo, o Códice de Paris é diferente tanto de Dresden quanto de Madrid. Ele não se concentra em almanaques curtos ou tabelas densas de astronomia. Em vez disso, ele rastreia longos períodos de tempo, os ciclos maias de 20 anos chamados catuns. Cada catum no livro vem com uma data, um deus regente e notas sobre cerimônias ou eventos para aquela era. No verso da tira estão outras sequências, uma governada pelo deus da chuva, uma mostrando previsões para colheitas e clima e outra que marca os dias de início do ano solar em um ciclo de 52 anos. As duas últimas páginas exibem um conjunto de 13 animais dispostos como um zodíaco: jaguar, veado, serpente, pássaro e outros. Um caminho simbólico para o movimento do Sol. Acadêmicos ainda debatem exatamente como lê-lo. Especialistas estimam que o Códice de Paris foi feito em algum momento no final do período pós-clássico, provavelmente entre os anos 1400 e 1450. Alguns estudos sugerem que ele pode ser ainda mais antigo, talvez copiado por volta do ano 1185. O que achou dos rituais de guerra e sacrifício ligados ao ciclo de Vênus? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Agora, para continuar sua jornada pelo desconhecido, clique no vídeo que está aparecendo na tela. Até a próxima. E lembre-se, a verdade está sempre no mundo restrito.